Bom, Daniel, agora desmistificando o que realmente um designer gráfico precisa. Se o cara é um designer gráfico iniciante, está começando agora, ele precisa ter um notebook igual a esse meu, ou qual uma configuração mínima? O ideal seria ele ter um equipamento próximo a esse aqui, evidentemente, para que ele pudesse desenvolver as tarefas assim com a maior excelência possível. Sim, a gente Mas sabe, para um né, que camarada, iniciando não é a realidade, né? É não, muito mais difícil, geralmente o né? cara tá batendo escanteio e catando no gol, né? Com Então, certeza. nessa situação, o ideal é você pegar um equipamento que não seja de entrada, né? Você não deve procurar aqueles equipamentos lá da liquidação, você vai pegar um equipamento intermediário de bons fabricantes. Você vai prestar atenção se esse equipamento tem uma quantidade de RAM tal lá que possa atender a tua função. Os pontos fundamentais são não serem processadores de entrada, i3, por exemplo, não. i5 é uma boa solução para um cara que está começando a carreira dele. Você não precisa ir no i7, no i9, você pode ir no i5, é um equipamento lá que vai te atender bem. Você não precisa ter um equipamento com placa de vídeo dedicada, você pode ter um equipamento com placa de vídeo integrada, desde que esse equipamento conte com uma quantidade de RAM tal que possa atender a função tanto da ferramenta que você está trabalhando, quanto da aceleradora gráfica que está embarcada no produto. Então, dá para fazer um equipamento de começo de carreira, vamos assim chamar? Sim. Dá para fazer. O cara não precisa vender um rim para comprar o computador. Ele consegue até num range aí de uns micros em torno de 2.500 a 3.000 reais, ele consegue montar um equipamento para começar a trabalhar. Né? Agora, evidentemente, quanto melhor for o equipamento, mais longevo ele vai ser e maior vai Uhum. ser a qualidade. Maior performance o Sim, designer gráfico vai ter, né? Com um mas para equipamento aquele cara desse. lá, para o pessoal que está assistindo, está começando a se empolgar com a ideia e quer, poxa, pega um computador aí, um i5, aí das gerações sexta, sétima, oitava geração, são equipamentos que você vai encontrar o processador dentro de uma relação custo-benefício muito boa, são processadores muito bons, com barramentos excelentes, vai poder atender você no início da sua carreira, sem sombra de dúvida. E até aproveitando essa explicação, se você tivesse que montar aí, vai, três níveis, um básico, um intermediário e um pouco mais avançado, que Sim, tivesse aí um bom custo-benefício, quais você montaria assim? a gente poderia pensar assim num equipamento básico, seria nessa configuração que eu falei, um processador i5 trabalhando com Intel ou um processador Ryzen 5 trabalhando em AMD, com gráfico integrado, o HD da Intel ou com gráfico integrado da Radeon, que é o que vai para a AMD. Você pode pegar processadores aí da quarta ou quinta geração, sexta, sétima geração, até nessa. Eu só não falo mais próximo da décima primeira, porque aí Vai você vai ter um encarecer. custo. Aí já seria o patamar do cara que é intermediário, né? Para você ter um cara que está lá no começo, micros de quinta e sexta geração, até a sétima, oitava geração, vão ter relação de custo-benefício muito proveitosa, com hardware muito bom, que vai dar para trabalhar em tarefas que não sejam tão assim absurdamente elaboradas. Sim, uma dica é você pegar e tentar aí, paga um pouquinho a mais e pega um SSD de 1 TB, que ele vai ajudar nesse básico, Sem né? sombra de dúvida. Sem sombra, mesmo que você. Um recurso bom para quem está começando é pegar equipamento usado. Você pode comprar um equipamento usado, revisado, existem alguns comércios aí que faz, Recondicionado, né? recondicionado, ou você pega um equipamento que não foi feito o recondicionamento. Eu faço isso muito no meu canal, né? O pessoal que acompanha lá sabe que a maioria do que eu faço hoje é update de hardware. Gente que pega um computador lá de 5, 6, 10 anos atrás, traz e faz com que esse equipamento rode como se fosse um equipamento atual. Então, o designer gráfico que está começando a carreira pode partir para esse tipo de equipamento. O designer intermediário, já o profissional que já tem lá a sua carteira de clientes pequenininha, mas tem, já está com um job de mais ou menos fixo ali, que consegue segurar uma conta, consegue pagar, ele já tem que pensar em um equipamento um pouco mais forte. Ele vai precisar de equipamentos aí de oitava até décima geração da Intel, né? Vai precisar de equipamentos dotados de processadores mais poderosos, tipo o i7, aí fica do bolso da pessoa. Se você pensa aí num equipamento intermediário, ele já deve vir com SSD,
né? Deve ter placa gráfica dedicada, né, trabalhando. Você consegue equipamentos com placas gráficas dedicadas de entrada, que não é uma 4050 como está aqui. Você tem lá uma GeForce GTX, por exemplo, de uma outra família com um custo mais baixo. Então seria interessante procurar aí equipamentos da linha Intel i7 ou os Ryzen 7 com aceleradores gráficos dedicados da GeForce, de famílias mais anteriores, ou controladores gráficos dedicados da Radeon, também de famílias mais anteriores. E faz muita diferença se GeForce 2 GB, 4 GB, 6 GB? Vai fazer diferença, principalmente... Para o intermediário, qual recomendaria? Para o intermediário seria já uma placa dedicada, né, para trabalhar junto, como é esse aqui, só que de uma geração um pouco anterior. Então, procura notebooks aí das gerações entre a oitava e a 10ª. Né, você vai ter um equipamento aí com uma capacidade gráfica melhorada em relação àquele que eu apontei como sendo para iniciantes, né, vai ter uma relação custo-benefício boa, porque não é um equipamento state of the art, ele não é um equipamento bola da vez, aí que está no mercado vendendo, é equipamento de gerações anteriores. E para o pessoal que é pro, que quer, né, já desenvolver ferramentas, não tem outro caminho. Mas e quem é Pro, mas ainda não chegou no nível de pegar um zero assim, um abaixo desse? Como ele poderia montar uma configuração? Ele vai ter que pegar as últimas gerações da Intel de 12ª, 13ª geração, com um chip gráfico dedicado, com disco SSD, com bateria bem longeva, se for por causa de notebook, né? A gente está falando exclusivamente de notebooks aqui, né? Mas tudo isso que a gente está falando aqui também pode ser transferido para o universo dos desktops, né?